Olá, eu me chamo Maria Clara Belarmino, sou integrante do PET Engenharias e hoje eu vou falar um pouquinho sobre conversão binária e ponto flutuante em cálculo numérico. A introdução. Então, o que é cálculo numérico? O cálculo numérico, ele estuda algoritmos para resolver problemas matemáticos numericamente. E a gente sabe que ele é fundamental tanto na computação, como na engenharia, nas ciências exatas e em diversas outras áreas que existem. E a representação numérica em um computador, né? Para que ela serve? Então, cada computador, ele possui uma precisão numérica diferente, ou seja, um número máximo de dígitos. E essa precisão, ela vai depender do hardware, do sistema operacional e de diversos outros fatores, coisas que a gente vai ver mais para frente. Os erros ocorridos em soluções numéricas, eles dependem da representação dos números na máquina utilizada. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre essas representações. Como ocorre essa interação entre o usuário e o computador? Um computador, normalmente, ele opera no sistema ou base binária, ou seja, ele reconhece apenas os números zeros e uns, e ele opera somente com esses números. Então, como funciona essa interação? Nós, usuários, damos os dados de entrada, né, no sistema decimal. O próprio computador faz essa conversão do sistema decimal para o sistema binário. Ele faz as operações no sistema binário, novamente faz outra conversão, né? Só que dessa vez do sistema binário para o decimal, e nós, usuários, recebemos esses dados de saída, né? Esses resultados já no sistema decimal também. A conversão da base binária para a base decimal. A representação do número binário na base decimal. Aqui eu já coloquei um exemplo, porque a partir dele a gente já consegue analisar de fato e eu consigo explicar para vocês um pouquinho na prática. Então, aqui nós iremos, né, converter do número binário para a base decimal. Como vocês podem ver, ele está representado entre zeros e uns, e nós queremos mudar isso, né? Então, primeiro, o primeiro passo é analisar a quantidade de números que nós temos. Aqui nós temos 4 números. Então, quando a gente for elevar esse número 2, a gente sempre vai elevar pelo número anterior dessa quantidade total. Nesse caso aqui, se nós temos 4 números, nós iniciamos pelo 3. Se nós tivéssemos 5, iniciaríamos pelo 4. E assim vai. Outra coisa que a gente também pode observar, quando a gente vai realizar, né, essa conversão, a gente multiplica cada número desses pela base 2. Então, a gente vai pegar 1 vezes 2, 1 vezes 2, 0 vezes 2 e 1 vezes 2. Isso independente da quantidade de números que estiverem aqui. Nós sempre iremos multiplicar por 2. E o que vai mudar é justamente o que eu falei anteriormente. Analise a quantidade de números e cada 2 desses, né, que nós estamos multiplicando, será elevado pelo número anterior à quantidade desse número. Ou seja, como eu já falei, nós tínhamos 4 números, nós começaremos pelo número 3, número anterior. Anterior de 3, 2, anterior de 2, 1, e assim sucessivamente. Ah, Clara, mas e se nós tivéssemos mais números? Se nós tivéssemos mais o número 1 aqui, por exemplo? Nós pegaríamos, somaríamos mais 1 vezes o 2 menos o 1, porque o número anterior a 0 menos 1. Então, a gente tem que se atentar a isso, quantidade de números, para a gente saber quais números estarão aqui em cima, né, elevando. Nesse caso, o resultado do número binário para o decimal deu 13. Outro exemplo agora aqui com mais números.
Aqui nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, como vocês podem ver, nós estamos começando pelo número 4. E sempre vai seguir esse mesmo padrão, gente. Sempre vai seguir esse mesmo padrão de que multiplicar por 2, cada número desse, ó, multiplicar por 2 e sempre elevar ao número anterior desse total. Nós temos 5, começaremos pelo 4, sempre da direita para a esquerda, beleza? Nesse caso, esse número da base binária, convertido para a base decimal, deu 25. E a conversão dos números decimais para a base binária. Qualquer computador, ele trabalha internamente com uma base fixa beta, onde esse beta é um inteiro maior ou igual a 2, como a gente já pode ver aí. E para a gente realizar essa conversão, nós iremos precisar desses dois métodos. O primeiro método é o método da divisão sucessiva e o segundo método é o método da multiplicação sucessiva. Os métodos e as aplicações. Primeiro, vamos analisar aqui nesse método das divisões sucessivas, que é quando se trata da parte inteira de um número. Então, o primeiro passo é dividir esse número inteiro por 2. Depois, divide-se por 2 o quociente da divisão anterior. E nós vamos repetir sempre esse processo até o último quociente ser igual a 1. O número binário é, então, formado pela concatenação do último quociente com o resto das divisões, lidos em sentido inverso. Eu vou mostrar mais para frente um exemplo. E o método das multiplicações sucessivas. Ele serve quando a gente está trabalhando com a parte fracionária de um número, onde nós iremos multiplicar o número fracionário por 2. Do resultado, a parte inteira será o primeiro dígito do número da base binária e a parte fracionária que a gente encontrar será novamente multiplicada por 2. E esse processo também é repetido até que a parte fracionária do último produto seja igual a 0. É importante a gente não se confundir. No método das divisões, a gente sempre tem que encontrar o número final igual a 1, né? Para dar uma divisão exata. Nesse caso, a gente precisa que o último número seja igual a 0. Alguns exemplos simples para a gente pôr em prática e analisar melhor essas situações. Aqui nós iremos converter esse número que está na base binária para a base decimal. Então, aqui nós temos 6 números, como podemos ver, e já iniciamos a partir do 5. Então, multiplicando cada número desse, 1 vezes 2 elevado a 5, 0 vezes 2 elevado a 4, e assim vai. Nesse caso, novamente, nós paramos no 0 porque foi pela quantidade de números, mas se tivesse mais um número, nós faríamos 1 vezes 2, por exemplo, elevado a menos 1, só para reforçar. Aí aqui, no caso, esse número na base 2 é igual a 45 na base 10. Agora eu trouxe esse exemplozinho aqui um pouco diferente, que muita gente pode se confundir por ter essa vírgula, né? Já que ele está na base binária, na base 2. Então, nesse caso, nós iremos começar a partir do 0. Como vocês podem ver, nós temos 0,1101. Nós vamos começar a partir do 0, porque é como se esse 0 aqui, essa vírgula, na verdade, representasse um ponto central, né? Um 0 realmente. Então, sempre que tiver essa vírgula, mesmo que aqui fosse 1, tendo essa vírgula, nós faríamos 1 vezes 2 elevado a 0. E, como eu já falei, como é sempre os números anteriores, né, que nós elevamos o nosso número 2, a nossa base 2, então, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, é importante a gente se atentar. Sempre que tiver vírgula, nós iremos começar pelo 0, tá bom? Nesse caso, o resultado deu 0,8125 na base 10.
Exemplos C e D. Então, como a gente pode ver aqui, nós estamos trabalhando com um número inteiro e nós estamos querendo converter um número que está na base decimal para a base binária. Nesse caso, nós iremos aplicar o quê? O método da divisão sucessiva, onde nós iremos pegar esse nosso número inteiro e dividir por 2 e assim em diante. 17 dividido por 2, nós não temos uma divisão exata, então nós pegamos o número que mais se aproxima, número 8. 2 vezes 8, 16. 17 menos 16, resta 1. Pegando o quociente anterior. 8 dividido por 2, 4. 2 vezes 4, 8. Né? 8 menos 8, não resta nada. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, não resta nada. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2, né? E 2 menos 2, 0. Não resta nada. Então, o que a gente precisa se atentar aqui? A gente precisa se atentar que quando a gente for pegar esses nossos resultados para montar a resposta, né, em número binário, nós sempre devemos pegar desse último número, do último quociente, até o primeiro resto. Ou seja, nós iremos pegar de baixo para cima, como indica aqui a nossa seta. Nesse caso aqui, se a gente pegasse de cima para baixo, não iria alterar nada, né? Mas é importante que a gente pegue dessa forma para que não haja nenhuma alteração e nenhum erro, já que é a forma correta. Letra D. Nesse caso aqui da letra D, como a gente pode observar, a gente vai estar trabalhando com um número fracionário. E nesse caso, nós iremos ter que aplicar o método da multiplicação sucessiva, onde nós sempre estaremos multiplicando por 2. Nesse caso aqui, ó, 0,375 vezes 2 dá 0,750. Esse primeiro número fará parte do nosso resultado, assim como os restos faziam parte do nosso resultado, e o restante, né, esses 750, nós iremos dividir por 2, ou multiplicar por 2 novamente, ou seja, 0,750 vezes 2 dá 1,500. Novamente, esse primeiro número faz parte do nosso resultado, e o restante, né, que está após a vírgula, vai ser multiplicado por 2 novamente. 0,500 vezes 2, 1. Vale lembrar o quê? Que todos esses números, né, que foram encontrados vão para o nosso resultado. E a gente tem que se atentar ao quê? Que aqui nós temos um zero na frente. Nós não estamos trabalhando com esse zero especificamente, nós estamos trabalhando com esse númerozinho aqui, né? Então, aqui nós iremos manter o zero daqui, da inicial, e esse 0011 ficará após a vírgula, assim como esse 375 estava após a vírgula. Letra E. Aqui nós temos tanto o número inteiro como o número fracionário. 13 o número inteiro e 25, né, o número fracionário. E nós queremos transformar, né, converter esse 13,25 que está na base 10 para a base 2. Então, aqui nós teremos que aplicar os dois métodos que nós estamos estudando, tanto o método da divisão sucessiva quanto o método da multiplicação sucessiva. Primeiro, nós vamos converter, né, inicialmente, essa parte inteira do número. Ou seja, 13 dividido por 2, nós não temos um resultado exato. Então, nós pegamos o 6. 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, resta 1. Aqui é 6, gente, perdão. Aí, 6 dividido por 2, 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, não resta nada. 3 dividido por 2, nós também não temos um número exato. Então, nós pegamos o 1. 2 vezes 1, 2. E 3 menos 1, 1, né? Então, assim como a gente viu anteriormente, nós pegamos aqui, ó,
de baixo para cima, o nosso último quociente até o nosso primeiro resto. A gente pode ver que nesse caso, se a gente pegasse de outra maneira, nós estaríamos indicando outro número que não é esse número 13, porque o que representa o número 13 na base binária é 1101, né? Então, a forma correta sempre vai ser essa que está indicada na nossa setinha. Em seguida, né, a gente vai converter agora a parte fracionária, ou seja, esse 0,25 vezes 2, que dá 0,50, e o 0,50 vezes 2, que dá 1. Então, nosso número vai ser 0, essa partezinha aqui, ó, o primeiro número, e 1. E assim como eu mostrei antes, aqui a gente vai dar uma ignorada, digamos, nesse 13 e nós vamos considerar apenas esse 0,25, como está aqui. Então, a gente vai levar em conta esse 0, e após a vírgula vamos colocar, né, o resultado que encontramos, o 0 e o 1. Resultando aí, né, em 1101,01 quando juntamos esses dois resultados. Agora nós iremos ver, né, um pouquinho sobre aritmética em ponto flutuante. Como representar um número real na forma binária em ponto flutuante? Então, nós faremos isso através da normalização do número em relação à maior potência de 2, que tem que ser menor que o próprio número. Como vocês podem ver aqui, né, eu já coloquei esses dois exemplos também para a gente aprender de uma forma bem prática. Se nós queremos normalizar esse número 50, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar o 50 e dividir por algum número, né? Na verdade, dividir pela base 2 elevado a um número que o resultado deles seja menor que o número 50. Ou seja, um número maior que 50, por exemplo, seria se fosse 2 elevado à sexta, que aí resultaria em 64. Então, não pode. Então, a gente faz 2 elevado à quinta, que dá um número menor que o 50, menor ou igual, tá bom? Sempre a gente vai analisar isso. Então, a gente vai pegar o 50, dividir por esse número que nós mesmos vamos descobrir, né? Ao procurarmos ou calcularmos e multiplicarmos por esse mesmo número. Então, 50 dividido por 2 elevado a 5 é igual a 1,5625 vezes 2 elevado à quinta, que mais para frente, nas próximas aulas, nós iremos entender, né, como trabalhar mais ainda com esse número. E que na forma binária, ele é igual a 1,1001 vezes 2 elevado a 101. Aqui esse número é 1344. Quando a gente trabalha com esse número aqui, por exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. Se a gente pegasse o 2 e elevasse a 11, daria 2048, ultrapassando muito o nosso número. Então, a gente faz 2 elevado a 10. Para a gente descobrir isso, gente, basta a gente sair calculando. Alguns números a gente já vai saber, né, por já ter praticado bastante, e outros não, mas a gente sempre tem que estar testando. E aí faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Se a gente encontrou esse número, né, por qual a gente vai dividir, a gente também vai multiplicar esse número. Então, dividindo resolvendo essa primeira parte, fica 1,3125 vezes 2 elevado vezes 2 elevado a 10. E que na forma binária resulta em 1,0101 vezes 2 elevado a 1001. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Vou trazer para vocês alguns exercícios onde a gente vai entender, né, como a gente armazena tudo que a gente viu aqui em um computador. Aí sim a gente estuda mais um pouquinho, né, sobre essa aritmética em ponto flutuante.
É isso e muito obrigada. Qualquer dúvida, podem entrar em contato aí, podem deixar as dúvidas no comentário que a gente sempre está lendo e falando com vocês.